Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmo capítulo 17. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Salmo 17. Fica aí a dica para os irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal. Evangelho sem máscara. Deus abençoa. Louvado seja Deus. Corre lá e se inscreve no nosso canal para você receber as notificações de cada mensagem, cada novidade que a gente vai estar colocando. Louvado seja Deus no nosso canal. Estamos preparando o equipamento, estamos correndo atrás de melhorar a forma de fazer nossos cultos, de fazer nossas lives, para poder atender melhor, amém? O maior número de pessoas, né? Estamos trocando os equipamentos aqui, vendo o que a gente pode fazer para poder atender melhor e fazer conforme tem uma série de regras, né, de maneiras que deve ser feita e a gente precisa atender para fazer. E estamos correndo atrás para isso, amém? Por enquanto estamos fazendo assim no improviso, estamos fazendo assim sem ter um momento apropriado, um meio apropriado, iluminação apropriada, mas estamos fazendo porque a palavra de Deus não pode parar. O evangelho não pode deixar de ser pregado, e a Bíblia diz que devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Importa que seja pregado o evangelho. Amém? Então você vai lá, curte, escreve, comenta e compartilha e você vai estar fazendo a obra de Deus. Se você que nos segue, você que ouve a palavra e concorda, gosta de ouvir a palavra de Deus por meio do nosso ministério, você vai estar fazendo isso para cooperar que o reino de Deus cresça. Amém? Fazer com que o reino de Deus se expanda. Amém? Salmos capítulo 17, o versículo, louvado seja Deus, 1 em diante. Vamos falar da oração que Deus ouve, aleluia. A oração que Deus ouve, que Deus atende, que Deus responde. Pastor, existe oração que Deus não responde? É bem verdade que sim. Existe oração que Deus não responde, ainda que Ele escute todas, Ele não responde. Aleluia. Louvado seja Deus, nós vamos falar de alguns modelos, alguns padrões de orações que Deus responde e padrões de oração que Deus não responde. E às vezes a grande maioria das pessoas, mesmo sendo elas praticantes do evangelho ou não, cristãs ou não, todas creem, né? As que creem em Deus, oram da sua maneira, buscam, né? Pede, nem que seja por salanguinho, mas que pede alguma coisa, pede. E às vezes não sabe por que não recebe, pede e não recebe. A Bíblia diz pede e não recebe porque pedes mal, não sabe pedir, né? Então nós precisamos aprender a saber pedir, como pedir, a maneira certa de pedir. Não é só porque está escrito na Bíblia, pedi, dá-se-vos-á, busqueis, encontrareis, bateis e abri-se-vos-á, que recebe assim de qualquer jeito, não. Amém? Diga de passagem, louvado seja Deus, eu tenho uma mensagem, inclusive, que eu digo a respeito de cuidado para Deus não te dar o que você quer. Existe isso? Existe. Porque quando a pessoa insiste muito em algo que ela quer de Deus e que Deus precisa que essa pessoa peça muito para receber, talvez aí não está incluída a vontade de Deus para que Ele possa dar. Porque o que é vontade de Deus, irmãos, independente de eu pedir ou não, ela se cumpre. O que é vontade de Deus acontece. Pastor, mas não existe guerra, não existe interferência maligna, não existe situações que acontecem? Existe, aí é outro momento. Mas tem casos específicos de oração em que a pessoa busca e nunca recebe, tem que pagar um preço muito grande para ter. Coisas que a Bíblia diz que é vontade de Deus a gente ter. Então, se de certa forma eu não estou recebendo, é porque para mim aquele algo específico que eu estou pedindo não é para mim, não é de Deus, né? E muitos têm recebido para sua própria destruição. Muitas pessoas têm prosperado. Como dizem Provérbios, fala da falsa prosperidade. Tem pessoas que estão prosperando para sua própria ruína. Eu prefiro ir pobrezinho para o céu e não ter nada e não perder minha salvação, né? Então, é importante nós sabermos de formas de oração, a maneiras de oração, como devemos chegar diante de Deus, porque se existe uma coisa que Deus preza, irmãos, é por princípio, e uma coisa que Deus tem é caráter. Deus não anda respondendo qualquer um que ora assim, não é por aí não. Amém? Vamos lá? Olha só a oração de Davi, louvado seja Deus. Olha a oração de Davi, que linda essa oração e que interessante a oração de Davi. Capítulo 17 de Salmo, versículo 1 em diante, nos diz assim: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita de lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto
e atenta aos teus olhos à razão. Presta atenção o que Davi clama aqui, a maneira que ele clama. Vou ler de novo, Deus abençoe, irmão Márcio. Olha a maneira que Davi clama. Ouve, Senhor, a justiça. Ele está mandando Deus ouvir o que a justiça tem a dizer a respeito dele. Tem gente que já está suando, calma aí. Tem gente que, olha, falou de justiça, já fica, calma, vou falar tudo. Ouve, Senhor, pode ouvir o que a justiça tem a falar a meu respeito. Atende o meu clamor, que não é feita com lábios enganosos. Ou seja, também tem outra versão que fala, veja se a verdade não está do meu lado. Olha aí. Saia a minha sentença. O cabo é tão macho que pede para Deus dar logo a sentença. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atentam os teus olhos à razão. Pois provaste o meu coração e visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que a minha pegada não vacile. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos. Escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confia, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, os meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com sua boca falam soberbamente, andam-nos agora espiando aos nossos passos, fixam os nossos olhos e em nós para nos derribarem por terra. Apartem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa, e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela sua espada, dos homens que, com a tua mão, Senhor dos homens e do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enche do teu tesouro, do teu tesouro oculto. Seus filhos são fartos, e estes dão os seus sobejos das suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Olha que tremenda essa palavra, irmãos. Olha que perfeito essa oração de Davi relacionada ao que ele está pedindo de Deus. E eu acho de uma profundidade muito grande, e o desafio que eu lanço aqui agora para mim, para vocês, será que em determinada causa, vamos lá, aquela que a gente mais busca da parte de Deus, né? Que geralmente aquela que a gente mais busca é a que mais demora, porque quando Deus tem para nos dar, Ele já nos dá, a gente não está nem pedindo. E essas bênçãos que a gente não está nem pedindo, na verdade, elas não fazem tanta diferença ao nosso ego, porque não é com elas que a gente se importa. Por exemplo, quem não se importa muito com dinheiro, tem dinheiro demais. Quem não se importa com casamento, está aí tendo para escolher gente para casar. Quem não se importa com carro, tem carro. Quem não se importa com saúde, tem saúde. Quem não se importa com as coisas, parece que é a lei da atração que voga, que impera, né? Quando você dá muita ênfase a alguma coisa, você não tem aquilo que você dá ênfase. Já percebeu isso? Então,
Davi começa a falar de algo aqui que interessante, ele tem muita autoridade para falar, e na oração dele ele já entra com autoridade na oração. E é importante que eu e você entendamos isso, esse posicionamento de Davi, porque a grande maioria das pessoas, por não perceberem isso, acabam orando. E a causa que os leva a orar sempre são causas de aflição, causas de tribulação, causas que lhe trazem muita angústia, muita dor, ou que tocam mais em sua alma. Louvado a Deus, diga de passagem, são as causas das nossas intrigas, causas das nossas confusões familiares, profissionais, seja lá qual for. Se a gente parar para perceber, louvado seja Deus, as causas que mais a gente tem problema são as causas que mais a gente busca a Deus. As causas que mais nos aflige, que mais nos faz render diante de Deus, são as que nos levam até Deus. É a que mais faz a gente orar, buscar, fazer campanha. Porém, se a gente não observar como é que tem sido o nosso caminho concernente a isso que a gente está pedindo, é em vão o nosso desespero, é em vão o nosso clamor, é em vão a forma da gente orar, é em vão as diversas formas que a gente faz campanha. Tem gente que faz campanha de 1 dia, de 3, de 7, de 21, de 15, de 70, tem gente que vai passar 100 anos fazer campanha e não resolve, logo porque até então, uma coisa que a Bíblia diz que o trono de Deus, a base dele é justiça. A base do seu trono é justiça, e é com justiça, por justiça que Deus julga. É de forma justa que Deus responde. E Deus jamais vai negar justiça, diga de passagem, nem para o cão. Deus não nega justiça nem para Satanás. Se Satanás tiver direito de tocar na minha vida, de tocar nas nossas vidas, e diante de Deus ele tem esse direito, Deus não vai poder não vai poder negar esse direito a Satanás. Tá entendendo? Por isso que é importante que eu confesse a Jesus como Senhor da minha vida e passe toda a legalização, todo o direito a Jesus da minha vida, para que Satanás perca todos os direitos sobre mim. É importante que eu dê a Deus a minha vida, é importante que eu confesse que a minha vida é dele, é importante que eu renuncie às obras das trevas, às obras da carne, às obras do mundo, para que Deus tenha total liberdade e legalidade de agir. É igual advogado. Quando você pede um advogado, quando você vai à justiça para poder pegar algum direito seu, o juiz não te atende, ele atende um advogado. E para um advogado te atender, você tem que passar uma procuração, dando a ele o poder de falar no seu nome. Enquanto o advogado não tem essa procuração, ele não pode falar por você, porque ele não te representa. Assim é Deus, assim funciona no mundo espiritual, assim funciona, louvado seja Deus, no quesito espiritual. É por isso que a Bíblia diz, louvado seja Deus, é por essa razão é que a Bíblia fala a respeito, lá em Isaías fala assim: entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo, Deus abençoa, pastor Paulo César, Deus abençoa a sua vida. Deus pede para que a gente entre em juízo com ele. Isso que momento é esse? O momento da oração. É uma audiência que eu estou pedindo com o justo juiz, aquele que é advogado dos advogados, aquele que tem o controle de todas as coisas, louvado seja Deus, nas suas mãos. E eu que sou o réu, ou às vezes sou aquele que estou buscando o direito diante de Deus, eu tenho que entrar de forma legal diante de Deus. Eu tenho que entrar com procuração, eu tenho que entrar, aleluia, com razões para que ele possa me justificar, com provas. Eu preciso ter concreta, não vale. É por isso que Paulo fala do culto racional. Eu não posso ter emocionalismo, eu não posso entrar com lágrima, eu não posso entrar com choro, com desespero, com sentimentalismo. Ai, Deus, eu te amo. Deus não quer saber disso. O amor se prova com atitude, não com palavra. E às vezes eu vou para o culto, eu choro, eu vou para o culto, eu me derramo, eu falo para Deus o quanto eu amo, porém, entretanto, as minhas atitudes não provam que a minha vida é de verdade dele, que a minha vida de verdade eu passei para ele. E aí quem continua tendo legalidade sobre mim é o inimigo. É as situações, né? Diga de passagem, a Bíblia fala que quem planta vento colhe o quê? Tempestade. Aí a pessoa vem diante de Deus pedindo que ele, Deus, me livra das confusão de família, me livra da confusão com minha sogra, me livra da confusão com meu, sei quem, mas eu sou o agente da confusão, eu vivo fazendo confusão, e eu não posso pedir para Deus que a verdade, a justiça e a razão compareçam no tribunal, porque se Deus for com a justiça, com a verdade e com a razão, eu estou no sal. Deus vai mostrar o vídeo, olha lá você caçando confusão. Deus vai mostrar o quanto você não tem direito de receber o que você está pedindo.
Em relação a causas relacionadas a Deus da sentença, fazer justiça por nós. É por isso que eu aprendi isso lá atrás, irmãos, e é bem verdade, ainda bem que me ensinaram isso logo, que não é bom a gente ficar pedindo justiça para Deus, porque, irmãos, a justiça ela vem com balança. Deus não vai olhar só a sua oração e a sua razão. Deus vai olhar o outro lado também. Olha, está repreendido. Deus vai olhar também para o outro lado. E se o outro lado tiver com mais razão? E se o outro lado tiver com a verdade? E se o outro lado tiver com a razão, tiver com a justiça do lado dela? Você vai perder diante de Deus, ainda que você seja filho e o outro lado seja macumbeiro. Está repreendido, pastor? É, porque Deus é justo. Deus não trabalha com injustiça. Deus não trabalha com 2 pesos e 2 medidas, não. Deus, ninguém compra ele com dinheiro, com adoração. É balela esse negócio de que dá dinheiro para Deus que ele bate a sentença a seu favor. Mentira. Não. Seja justo. E se você for olhar a Bíblia, eu fui fazer uma pesquisa sobre as inúmeras bênçãos que tem na Bíblia, que tem aí os teólogos que falam, né? Uns falam que é 100 e tantas mil, outros dizem que é 32 mil, outros dizem que é 8 mil, já não sei mais quantas mil são. Eu sei que tem muita promessa de Deus para nós. Existe muitas promessas de Deus para a nossa vida. Porém, entretanto, louvado seja Deus, eu fui procurar na Bíblia a bênção para quem ora, não achei. A bênção para quem é crente, não achei. A bênção para quem, louvado seja Deus, jejuma, não achei. A bênção para aquele, louvado seja Deus, que está há muito tempo na igreja, não achei. A bênção para aquele, louvado seja Deus, que canta muito, não achei. Mas, pastor, mas tudo isso que o senhor falou aí faz a gente receber as bênçãos de Deus. Ajuda, mas o que faz Deus nos abençoar é a nossa obediência. A bênção só vem por obediência. E se eu obedeço, eu estou fazendo o papel que a Bíblia chama de justo. E todas, de Gênesis a Apocalipse, todas as promessas que eu pesquisei, coloquei a palavra justo. Coloca, faz isso aí. Vai lá na Bíblia Online, no Google, e você coloca a palavra justo. Você vai achar de Gênesis a Apocalipse, Deus destinando as suas bênçãos para o justo. O justo, a Bíblia fala que os leões padecem fome e necessidade, mas o justo de nada tem falta. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Todas as bênçãos destinadas à Bíblia para a vida do homem é o homem justo, aquele que anda em retidão, correto diante de Deus, aquele que teme ao Senhor e teme fazer qualquer coisa que desagrade a Ele. E tudo que desagrada a Deus, a grande maioria das coisas que desagrada a Deus, são coisas que eu faço contra o meu próximo. Diga-se de passagem. Quando eu faço algo contra o meu próximo, é o que mais faz eu desagradar a Deus. E eu deixo de ser justo. Por isso que a Bíblia fala lá em Jesus ensinando a oração, ele diz, perdoa-me como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ou seja, quando eu sou uma pessoa que estou equiparando o meu relacionamento com Deus com o meu relacionamento com o próximo, da mesma forma que eu trato o meu próximo, Deus vai me tratar. Por isso ele diz dessa forma, perdoa-me como eu tenho perdoado. Aí a pergunta é, como você tem perdoado as pessoas que te ofenderam? Você perdoa, mas quer que Deus mata ele? Você perdoa, mas quer ele longe de você? Você perdoa, mas quer que Deus pega ele de peia? Assim também Deus vai fazer contigo. Ele vai te perdoar, mas vai te querer longe. Ele vai te perdoar, louvado seja Deus, mas vai te meter a peia. Ele vai te perdoar, mas prepara o caixão que talvez tu vai descer. Do mesmo jeito em que você perdoar o outro, Deus vai te perdoar. Olha que interessante isso. Eu falei aqui a respeito de alguns motivos de oração que Deus ouve. Um deles, que eu estou falando, é o da justiça. Quando eu sou justo, quando eu tenho motivos para que Deus me abençoe. Se você prestar atenção, tem uma passagem na Bíblia que fala de uma mulher viúva. Olha só que interessante isso. Irmão, isso é vasto. Você pode pesquisar, fazer pesquisa aí no meu evangelho, que você vai ver o quanto que eu vou falar aqui é verdade. A mulher está viúva, o marido morre, deixa uma dívida, e ela agora vê o profeta passando na porta da sua casa e chama o homem de Deus, Eliseu. Eliseu vem agora para a casa dessa mulher, e a Bíblia narra que essa mulher era filha dos filhos dos profetas. Olha só, ela era filha dos filhos dos profetas, ela tinha linhagem, era uma mulher que os pais, os avós dela viviam na presença de Deus. Olha aí, já tem bênção ou não tem? Agora vai nós chamar, pelo amor de Deus. Aí vem agora
A Bíblia fala que quando ela vai conversar com o profeta, ela diz: meu marido morreu, me deixou uma dívida e agora os credores querem levar meus filhos. Porém, você sabe que o meu marido temia o Senhor e que servia a Deus continuamente. Olha aí, a mulher tinha um marido que era crente, servo de Deus e que temia o Senhor. O profeta nem perguntou mais nada, diz: minha irmã, declaro que tu tem em casa. Ela diz: eu não tenho nada senão um botija, pouquinho de azeite. O azeite, naquela hora, o profeta já deu um jeito logo de fazer a bênção chegar. Por quê? Ela tinha da onde receber a bênção. O profeta vem e fala para ela dessa forma: vai, pega vasilhas emprestadas, não poucas, vasilhas vazias, e traz. E pega o azeite e deita sobre as vasilhas vazias. E vai até encher todas as vazias. E a mulher foi enchendo, foi pegando vasilha com os vizinhos, enchendo. E quando não tinha mais vasilhas, não estava mais disponível, não tinha disponibilidade, não tinha recipiente, o azeite parou, não acabou, parou. Enquanto tivesse azeite, ia descer azeite. O que era isso, irmãos? O que essa mulher tinha para tanto azeite descer assim na vida dela? Ela tinha linhagem, ela tinha um marido que tinha pagado o preço, ela tinha um marido que tinha buscado a Deus, tinha guardado em celeiro, ele foi um homem justo, ela era filha dos filhos dos profetas, ainda que a Bíblia não fala do testemunho dela, ela tinha da onde colher. Agora vai nós, se a gente for parar para pedir para Deus nos dar riqueza sem a gente ter plantado nada, nunca trabalhou, quer riqueza. Tem uns crentes que eu fico assim: misericórdia, Jesus. A pessoa não sai para caçar um emprego e fica querendo ser rico. Não fica, olha. Não sabe fritar um ovo, que é um marido. Não sabe fazer nada. Não sabe cuidar do menino que é filho. Para que é filho? Para matar o menino? Não sabe fazer nada. Ou seja, não tem legalidade, não tem amparo para Deus abençoar, aleluia, a vida dessa pessoa. Foi igual Jesus fez com a mulher cananeia. A mulher cananeia queria que Jesus curasse a filha dela, que Jesus fizesse um milagre na vida dela. Aí Jesus para e diz assim: minha filha, não é legal o que você está me pedindo. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para você. O que você está me pedindo não é para você. Pastor, mas quer dizer então que não sendo para mim eu não posso pedir? Não, você está pedindo errado. Primeiro eu tenho que pedir para que Deus me prepare para receber o que eu estou pedindo. Senhor, eu posso não estar sendo justo agora, mas eu preciso ser. Me transforma numa pessoa justa, me ensina a ser justo, me ensina a ter a capacidade de administrar dinheiro, riqueza, me ensina a ser esposo, e me ensina a ser esposa, me ensina a ser mãe, me ensina. E depois que eu tiver a legalidade, que eu tiver aprendido a ser, a ter e a fazer, a bênção de Deus vai ser urgente na tua vida. Quando nós estivermos de verdade na capacidade de receber, prontos para receber, aleluia, entendendo inclusive o porquê receber, Deus vai fazer, porque a Bíblia fala que Ele dá deliberadamente e não lança no rosto. O prazer de Deus é em nos abençoar, o prazer de Deus é de nos honrar, mas para isso eu preciso me habilitar. O favor de Deus não faz diferença quando eu não sou, aleluia, capacitado, quando eu não tenho, louvado seja Deus, a capacidade de exercitar aquilo que eu estou pedindo. O favor de Deus é presente, mas e a minha capacidade de administrar o favor? Não adianta as portas estarem abertas se eu não sei administrar as portas abertas. Não adianta eu estar, louvado seja Deus, pedindo um casamento se eu não estou habilitado para ser marido, para ser esposo, para ser pai. Não adianta, isso não vai fazer efeito, não vai fazer diferença na vida da pessoa, inclusive que eu vou casar, se eu não tiver habilitado. É por isso que chega a ruína muitos casamentos. A Bíblia fala que Deus não coloca carga que eu não consiga suportar, além das minhas forças. Né? Eu não posso pegar carga além daquilo que eu consigo suportar. Está falando de quê? Capacidade. Está falando de estrutura, está falando de condição, e a grande maioria das pessoas, elas não têm condição para aquilo que elas estão pedindo. A grande maioria não passa na fila do crivo, da qualificação, da habilitação, não se habilitam para o milagre e querem milagre, não se habilitam para viver uma vida nova, uma vida de novidade, de mudança, e ficam pedindo mudança, porque até então eles não mudaram, eles não se transformaram, não se habilitaram. Louvado seja Deus. É igual nós estamos vivendo aí no país, as pessoas pedindo um novo Brasil, mas cadê o novo brasileiro que a gente não está vendo? O brasileiro continua com as mesmas atitudes erradas, pessoas que por sua vez, aleluia, culpam a corrupção dos corruptos políticos, mas continuam corruptos com as suas atitudes em coisas pequenas, numa simples vaga de garagem que você vai num shopping às vezes,
apesar de que tem tempo que ninguém vai no shopping. Mas você vai chegar na garagem do shopping, você está lá esperando para estacionar, chega um espertinho e coloca na sua frente. Irmão, isso dá até morte. Mas acontece. Pessoas que a mãe dele está doente, morrendo, aí ele chega no hospital querendo matar a mãe dos outros para poder a mãe dele viver. Isso é corrupção, irmão. É corrupção do mesmo jeito. Pastor, mas minha mãe está morrendo, mas a do outro também está. E agora? A minha mãe é mais privilegiada? Não, é de quem chegou primeiro. Então, na falta dessa justiça, na falta desse comportamento, eu acabo clamando a Deus para que Ele me livre, para que Ele me guarde, para que Ele me abençoe, para que Ele conceda suas benesses, suas bênçãos, porém eu não estou habilitado para elas. Por isso que o salmista, quando vem buscar de Deus, ele fala, pedindo a Deus de uma forma, ouve, Senhor, a justiça, pode escutar ela, vê se eu não tenho razão, vê se não é mim o que eu estou pedindo, escuta a justiça aí, o que ela tem a dizer a meu respeito, ouve a minha oração, que não é feita de lábios enganosos, eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. É igual tem pessoas aí que às vezes oram pedindo o marido de volta. Ah, Senhor, me manda um marido de volta, traz ele de volta. Aí quando passa um gatinho... Ah, eu acho que eu não quero mais o marido de volta, não. O gatinho passou piscando ali, eu tô... Tá no oi pedindo coca, mas tá pedindo coca, mas o oi tá na Fanta. Como é que Deus abençoa uma pessoa dessa? Pedes e não recebe porque pedis maus para gastar nos vossos próprios deleites. Tem pessoas que não provam para Deus que estão habilitadas para aquilo que desejam. Não provam para Deus que realmente podem receber o que estão pedindo. E esta é a questão de muitas situações. Pessoas que muitas das vezes estão clamando a Deus, pedindo a Deus, e às vezes há muito tempo, e o problema não é nem a falta de oração. Já oraram o suficiente, mas não se posicionaram o que deveria. Não se posicionaram da forma que precisavam. Nunca pediu perdão, nunca reconheceram os seus erros, nunca se posicionou relacionado às atitudes erradas, mas continua orando, pedindo a Deus que os livre do mal, que pague as suas contas, mas não para de fazer conta, está repreendido. Haja dinheiro para pagar tanta conta. É pedindo para Deus pagar conta e fazendo mais conta, pedindo para Deus pagar conta e fazendo mais conta. E tem aqueles que ainda ficam fazendo campanha e prometendo, quando começa a chegar as cartas do Serasa, as cartas do CPC, como é, o SPC, faz um monte de promessa para Deus. Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo, eu nunca mais compro nem uma agulha fiado. Me dá o dinheiro que eu vou pagar tudinho quem eu devo, Senhor. Quando Deus libera umas onças, vem uns peixes para a mão dele, ou para a mão dela. Irmão, parece uma coisa espiritual isso, que eu vou dizer agora. A pessoa entra uma amnésia na cabeça dela quando o dinheiro vem na mão. Elas corria para o shopping ou para a rua e gastava todo o dinheiro que estava na mão deles. Quando ele chega em casa sem mais nenhum real, comendo batatinha que eles comprou no McDonald's, eles lembram, meu Deus, gastei o dinheiro, não paguei ninguém. Olha o tanto que é comum isso acontecer. As pessoas vêm para Deus, fazem promessas e propósitos, pedindo a Deus que se Deus derem a eles aquilo que eles pedem, eles vão fazer para Deus, sendo que eles nunca fizeram. É igual quem pede para Deus para ficar rico. Se o Senhor fizer eu rico, eu vou montar um orfanato. Não gosta nem de criança. Nunca cuidou nem do próprio filho. Nunca. Ai, se o Senhor me der dinheiro, eu vou montar um asilo. Nunca visitou um asilo. Como é que vai montar um asilo? Tá achando que Deus é bobo, hein? Não, irmão. Não é assim que acontecem as coisas, não. As pessoas acham que Deus, irmãos, é menino. Que Deus não é justo, que Deus não é juiz. E uma coisa que Deus não pode é questão de interferência. Não pode, porque Ele não vai negar a si mesmo. Deus não pode sair por aí fazendo tudo que as pessoas pensam que Ele quer. Pensam que, né, que ele faz. Não. Existe aí um protocolo a ser seguido. Uma das coisas que Deus nunca vai fazer é mentir. Deus nunca vai fazer é ser injusto. Deus nunca vai negar a justiça a quem tem o direito. E se a tua sogra tem o direito da justiça, minha filha, por favor, perdeu. Se é a outra, louvado seja Deus, se é o outro que tem o direito da resposta, você perdeu, louvado seja Deus. Precisamos entender isso, essa característica de Deus. Davi, nesse caso aqui, ele estava falando dos inimigos, estava falando de guerra. Davi estava falando de guerra. Em relação à guerra, vamos ver o comportamento de Davi, como é que era na guerra. Em relação à guerra, como que Davi
comportava. Davi tinha comportamento de injustiça em relação à guerra, irmãos. Ele teve um comportamento duvidoso em relação a Urias, em relação à mulher, em relação ao adultério, mas a guerra não. Davi nunca foi a uma guerra sem pedir a Deus a confirmação se era para ir ou não. Todas as guerras que Davi guerreou foi amando a permissão de Deus. Todas. E quando estava em guerra, dependendo de quem, contra quem estava guerreando, Davi não ousava levantar seu calcanhar, levantar sua mão, sua espada para ferir, como no caso de Saul, que estava dormindo na caverna. Chega Davi, poderia pegar o facão e cortar o pescoço de Saul, e Davi, pensando em Deus, temendo a Deus, ele diz: jamais longe de mim tocar no ungido do Senhor. E como Davi não tinha essa capacidade de tocar no ungido do Senhor, Davi, diante de Deus, ganhou ponto. Por isso que Deus sempre livrou Davi dos seus inimigos, porque Davi nunca foi injusto na guerra. Davi nunca agiu com leviandade, com injustiça, com engano, com mentira relacionado à guerra. Por essa razão que todas as guerras de Davi, a Bíblia fala que ele morreu farto em idades, riquíssimo e nunca perdeu nenhuma guerra. E em todos os reinados de Davi, Deus foi com ele. Olha aí, todos. Por quê? Porque Davi era justo diante de Deus, relacionado ao reinado, relacionado à guerra. Davi não brincava de guerrear. Agora nós, muitas das vezes, tratamos com injustiça, falamos que foi aquilo que não foi, né? Acabamos dando mau testemunho, falso testemunho, pedimos a Deus uma coisa desejando outra, estamos numa oração, muitas das vezes até em momento de adoração, de louvor, a vontade é de se desviar, a vontade é de não estar na igreja e estar lá dizendo eu te amo, Jesus. Deus está contemplando o nosso coração, que não é verdadeiro, a nossa disposição que não é pronta. Deus acaba por não atender, não receber, como diz lá em Malaquias. Malaquias, depois que Deus, olha, presta atenção, Malaquias fala bem assim: depois que eu consertei a minha casa, que eu busquei o anjo da aliança, do conserto, fiz um conserto com Deus, preparei o caminho do Senhor, que ele mandou o fogo do ourives, o sabão dos lavandeiros, aí então trarão ofertas justas a mim, e eu receberei. Vão me trazer a prata, o ouro, e eu vou receber, porque não é toda a oferta que Deus recebe. Dependendo da oferta, Deus não recebe, porque às vezes é oferta de corrupção até então, né? É oferta que não agrada a Deus. Tem isso, pastor? Existe. O louvor que não agrada a Deus. A Bíblia diz que muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Louvado seja Deus. Então, por essa razão, o salmista faz essa oração, clamando que a verdade, a justiça e a razão esteja do lado dele. Pode vir. Tem coragem de chamar a justiça para vir falar a teu favor? Tem coragem de chamar a razão para vir falar a teu favor? Tem coragem de chamar, louvado seja Deus, aleluia, a falar a teu favor? Esses três atributos que para Deus, louvado seja Deus, é interessantíssimo. Aleluia, ele anda com Deus, irmãos. Tanto a verdade, louvado seja Deus, tanto a verdade como a justiça, como a razão, como está dizendo aqui. Como está dizendo aqui em Salmos 17, louvado seja Deus. A verdade, a razão e a justiça. Ouve a justiça e atende o meu clamor, que não é feita com mentira, não é feito de lábios enganosos. Sai a minha sentença diante do teu rosto e atenta aos teus olhos a minha razão. É aquilo que o juiz, em uma sessão, pelo menos deveria ser, em uma audiência, não adianta ir lá, chegar lá com um monte de meninozinho descalço, barrigudo, e dizer assim, eu quero que esse homem aí pague, não adianta. Apesar de que, infelizmente, no mundo existe, acontece. Mas diante de Deus não existe isso não. Chega lá, tem mulher que pinta o olho de roxo para dizer que apanhou, tem que vai, que acontece, e começa a chorar para poder fazer cena. Tem gente que para não pagar veste a camisa rasgada, às vezes é rico, deixou a Ferrari estacionada, mas vai com a camisa rasgada para chegar lá e enganar o juiz. Se for o juiz da terra, irmãos, e ele for corrupto, e ele for bobo, bocó, ele às vezes até vai cair nessa, mas Deus não cai, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sonda o nosso interior. Deus conhece cada um de nós no nosso íntimo. Então é necessário, se faz necessário que a justiça, a verdade e a razão esteja do nosso lado, para que Deus faça justiça à nossa
a nosso favor. Para que saia sentença favorável a nosso favor. Caso contrário, não adianta pedir justiça diante de Deus. Em relação à justiça. Amém? Misericórdia, todos nós cabemos, porque a misericórdia é o castigo que eu mereço, eu não recebo. Graça, Deus já enviou a sua graça a cada um de nós, que é um favor que eu não mereço e Deus me deu. Mas justiça é só para quem realmente merece. Justiça é só para quem de verdade tem, aleluia, direito. Não tem direito de justiça, não recebe justiça. Se eu tenho direito de justiça, a justiça vai estar ao meu favor. Ainda que aqui nessa terra eu seja injustiçado. Deus, que é juiz de viúvas, Deus que é juiz de juízes, Ele vai fazer justiça a cada um de nós. Ele vai fazer com que aquilo que é nosso por direito venha para as nossas mãos. Mas se não é direito, não vai vir, porque Deus não é injusto. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para você de hoje, que eu e você possamos analisar, possamos de verdade, aleluia, louvado seja Deus, andar em análise da nossa vida, da nossa caminhada, para que possamos com muita ousadia entrar diante de Deus, diante do trono da graça, pedindo a Deus tudo aquilo que nós temos direito de receber. Amém? Porque tudo aquilo que é nosso, como diz lá em Efésios capítulo 1, Cristo Jesus conquistou para nós todas as sortes de bênção. Para isso eu tenho que me habilitar a receber. Amém? Que cada um de nós tenhamos de Deus a perspicácia, a inteligência espiritual para poder entrar na presença de Deus e receber tudo aquilo que é nosso por direito. Amém? Ah, pastor, mas ainda que eu seja injusto, Jesus me justificou para a salvação. Para a salvação, todos nós não temos nenhum direito nosso. Todos os direitos foram de Cristo. Ele comprou a salvação para nós, de graça. Agora, em relação a bênçãos, eu preciso fazer por onde receber. Eu preciso estar posicionado para receber. Eu preciso estar diante de Deus com justiça, para que Ele bata o martelo do seu juízo em favor da minha vida. Amém? Que você receba as sentenças de Deus para a sua vida de bênção, pelo seu comportamento no nome de Jesus, e que você possa plantar sementes abençoadas, para que daqui para frente, aleluia, você colha todas as bênçãos que você tem plantado. E para quem já plantou, aleluia, já tem regado, é tempo de colheita, você vai colher aquilo que você tem plantado de bom e de ruim também, viu? Aleluia, porque não adianta, nós não podemos escolher o que colher, só o que plantar. Plantou de ruim, não adianta, vem mesmo. E plantou de bom, receba porque é de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Vamos buscar de Deus nos consertar, porque está chegando a hora dele vir buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você pedindo que o Espírito Santo fale mais claro ao seu coração e faça, louvado seja Deus, você compreender melhor aquilo que Deus quer de você. Amém? Pai, toma a vida de cada um dos teus filhos, toma este lar, toma essa casa, toma essa família em tuas mãos. Cobre com teu sangue, cerca com teu fogo, vem com teu poder, com tua graça, com a tua unção. Move, Senhor, as águas em favor de cada um dos teus filhos. Vem com teu poder, vem com tua graça, vem com tua unção, meu Pai querido, manifestar a tua misericórdia, a tua presença, Senhor amado, e até o teu juízo sobre cada um de nós. Faz cumprir justiça em nossas vidas para o louvor do teu nome. É o nome de Jesus. É o que eu peço sobre cada um dos teus filhos. Amém. Dá uma passadinha no nosso canal lá, se inscreve, comenta. Amém? Seu comentário é muito importante. Compartilhe, porque existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém?